Espero que vocês estejam animados, porque hoje a gente dá início de fato ao estudo dos grupos vegetais, ao estudo da botânica, mais especificamente ao estudo das briófitas. Existe uma enorme variedade de espécies, de formatos, de habitats dentro desse grupinho. A gente vai encontrar mais de 18.000 espécies dentro do grupo das briófitas no mundo. Aqui no Brasil a gente tem mais de 3.000. E as briófitas se encontram ao redor do globo, desde os polos até os trópicos. A gente só não vai encontrar briófitas vivendo exclusivamente no ambiente marinho. A gente até encontra alguns representantes que vivem perto do mar, que toleram uma certa proximidade, um certo contato com a água salgada, mas briófitas, vivendo no mar, de fato, nos oceanos, a gente não encontra. Mas a gente vai ter briófitas vivendo nos rios, nas lagoas, nos lagos, na terra, principalmente em ambientes úmidos e sombreados. Apesar da gente ter outros representantes, não tem como. O representante mais famoso dentro das briófitas é o musgo. Então a gente vai pautar o nosso estudo das briófitas, na verdade, em cima dos musgos. Então, para começar, eu gostaria de colocar um esquema de um musgo e lembrar que o musgo que a gente enxerga, aquele verdinho, ele é o gametófito. Esse gametófito, ele vai ser constituído não por raiz, não por folhas, não por caule. As briófitas não vão ter nada disso. O musgo, ele vai apresentar um rizóide, que lembra uma raiz, um caulídeo, ou cauloide, que lembra um caule, e um filídeo, ou filóide, que lembra uma folha. As funções até podem ser parecidas, mas a estrutura, a complexidade é muito diferente, não é a mesma. Então, briófitas não vão apresentar esses tecidos tão diferenciados assim. A gente tem tecidos verdadeiros, é verdade, diferente de uma alga, por exemplo, mas eu ainda não tenho tecidos tão diferenciados o suficiente para formar uma raiz, para formar uma folha, por exemplo. E já que eu não tenho tecidos tão complexos, tão diferenciados, é claro que eu não vou ter xilema e floema. Aí você já treme na base e pensa, meu Deus, o que é xilema e floema, né? Eu aposto que em muitos esses termos dão até pavor. A gente vai estudar muito melhor o xilema, o floema, outros tecidos no futuro, mas aqui basta saber que o xilema e o floema são tecidos de condução de seiva. Então, para conduzir a água, sais minerais, açúcar dentro da planta. Eu não estou mostrando o gametófito primeiro à toa. O gametófito nas briófitas é a fase dominante, é a planta que é perene, que eu enxergo durante o ano todo. Por que eu digo isso? Porque na época de reprodução a gente vai ter o crescimento, o aparecimento, o desenvolvimento do esporófito imediatamente acima do gametófito. Esse esporófito, que diferentemente do gametófito não tem clorofila, não faz fotossíntese, depende nutricionalmente do gametófito, ele vai ser muito mais simples, ele vai ser muito menos complexo, mas ainda a gente pode destacar algumas estruturas ali. O pé, pasmem vocês, é a região de fixação do esporófito no gametófito. A seta é a haste, é a estrutura que sustenta o esporófito. E lá na ponta a gente tem um esporângio, que é o local de produção de esporos. O nome desse esporângio é cápsula. Esse esporófito, ele é efêmero. Então, após cumprir o papel reprodutivo que ele tem, ele desaparece. Outra característica muito lembrada das briófitas é a questão do tamanho. As briófitas, em geral, são pequenas, não passando de 5 centímetros, e dificilmente você vai ver briófitas passando de 20 centímetros. Para entender melhor a função do gametófito e do esporófito na vida das briófitas, a gente vai estudar a reprodução do grupo. A reprodução nas briófitas pode acontecer de maneira assexuada também. Então, em alguns grupos, eu vou ter, por exemplo, fragmentação, formação de gemas, de propágulos, enfim, de estruturas que simplesmente se desprendem e geram novos indivíduos, sem variabilidade genética, é claro. Agora, falando sobre reprodução sexuada, que é o que nos interessa, a gente tem que lembrar de alguns nomes,
que a gente viu o significado na aula de introdução à botânica, que inclusive eu recomendo para quem ainda não assistiu. Acredito que vai ajudar bastante. A gente lembra que o ciclo de vida de toda planta vai ser composto por uma alternância de gerações entre o esporófito e o gametófito. O esporófito, por meio de seus esporângios, produzirá esporos. Os esporos germinarão em gametófitos, que por meio de seus gametângios produzirão gametas. Os gametas se unirão e formarão um esporófito novo. Vamos ver isso agora com mais detalhes, com detalhes que são particulares do grupo das briófitas, dos musgos mais especificamente falando. A gente pode começar entendendo o ciclo a partir do surgimento do esporófito. Então, o esporófito vai surgir na época de reprodução, ele vai crescer, vai produzir esporos. Os esporos são produzidos dentro do esporângio, que nesse caso está representado pela cápsula, né? A cápsula é o esporângio das briófitas. Então, essa região que parece uma bolinha, que parece uma gota de água amarronzada, seria a cápsula. Os esporos são produzidos dentro da cápsula e são liberados. Depois de liberados, os esporos, em condições favoráveis, vão cair no solo e germinar. Quando os esporos germinam, eles vão originar um gametófito. Em briófitas, a gente vai ter esse termo que aparece aí, que é o termo protonema. O protonema nada mais é do que uma estrutura que vai surgir a partir do esporo e ele, sim, vai dar origem aos gametófitos. Então, a gente poderia até pensar que o protonema seria uma versão juvenil, digamos assim, desse ciclo de vida que vai originar gametófitos de fato. Agora, o gametófito é o musgo que a gente conhece, é esse verdinho. A gente vai ter diferenciação sexual em gametófitos, então eu vou ter um gametófito masculino e um gametófito feminino. Quando o grupo tem diferenciação sexual, eu falo que o grupo é dioico, tudo bem? O gametófito masculino, por meio de seus gametângios, vai produzir gametas masculinos. O gametófito feminino, por meio de seus gametângios, também produzirá gametas femininos. Eu tenho uma diferenciação de nomenclatura aí. O gametófito é o mesmo, simplesmente eu diferencio com feminino ou masculino. Gametângios e gametas terão nomes diferentes. O gametângio masculino eu chamo de anteídeo e o gameta eu chamo de anterozoide, é um gameta flagelado. Enquanto isso, o gametângio feminino eu chamo de arquegônio e o gameta produzido pelo arquegônio é a oosfera. As briófitas são oogâmicas, elas realizam oogamia. Isso pode parecer um nome muito estranho, que não te remete a nada, mas você é um ser oogâmico. Nós, seres humanos, somos seres oogâmicos. A oogamia nada mais é do que quando eu tenho um gameta na espécie, né? Eu tenho um gameta feminino grande e imóvel e gametas masculinos menores e flagelados que precisam nadar até o gameta feminino. Isso acontece com a gente produz óvulos e espermatozoides, as briófitas produzem anterozoides e oosfera. Enquanto os gametas masculinos são liberados, enquanto os anterozoides são liberados e vão nadar até o gameta feminino, o gameta feminino é retido, o que significa que esse gameta feminino fica na planta mãe. Quando eu tiver a união desses dois gametas, eu vou dar origem a um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver no esporófito. Essa é a razão de o esporófito crescer sempre acima do gametófito. Além dele ser dependente, ele não conseguiria sobreviver sem o gametófito, é porque a oosfera fica retida, o gameta feminino fica retido na planta mãe, esperando um gameta masculino para fecundá-la. Então, na época certa do ano, se você olhar para um musgo e perceber essas estruturas amarronzadas que parecem um filete, né? Um fiozinho em cima dos musgos, pode ter certeza que o musgo que tiver esses fiozinhos é um musgo feminino. Para fechar essa aula, eu gostaria de ressaltar a importância das briófitas. Elas não são simplesmente seres muito bonitos e pequenos. As briófitas são um dos primeiros organismos a habitar locais recém-formados ou recém-degradados. As briófitas, junto com outros organismos, por exemplo, os líquens, são alguns dos primeiros colonizadores. E eles vão ser muito importantes na formação do solo, porque por meio do seu metabolismo, eles acabam degradando aquela rocha, né,
recente, aquela rocha nua, digamos assim, e o solo vai aos poucos se formando. Esse estabelecimento, essa formação do solo vai proporcionar a vinda de organismos maiores. A importância ecológica das briófitas não para por aí. Eu vou ter várias espécies que formam relações, associações com outros grupos, como por exemplo algas e cianobactérias. Além disso, muitas briófitas são consideradas bioindicadores porque, entre outras coisas, elas não toleram bem poluição do ar, por exemplo, poluição das águas. Então, se eu não tenho muita briófita em determinado local, é possível que esse local esteja passando por um processo de poluição ou aumento da poluição, aumento da degradação ambiental, por exemplo. Muitas briófitas, historicamente, também foram e são utilizadas na fabricação de medicamentos e outros fármacos, então isso é bem importante também, bem interessante, para os mais diferentes problemas, desde câncer até inflamação, até dores, enfim. E também esse grupo tem a sua importância, tem a sua relevância na horticultura, na fabricação de combustível, entre outras coisas que eu poderia citar aqui. Isso só destaca a importância que as plantas têm na nossa vida. As briófitas nem de longe são o grupo de plantas mais importante que a gente tem quando a gente pensa em indústria, agricultura, enfim. Mas mesmo assim elas compõem um grupo muito importante, muito útil e muito interessante acima de tudo. Relevante para nós seres humanos e muito mais para a natureza quando a gente pensa em aspectos ecológicos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro grupo, o grupo das briófitas, o grupo dos musgos. Na próxima aula a gente vai estudar as samambaias, as pteridófitas. Então, muito obrigado pela atenção, espero vocês na próxima aula de botânica.